E aqui nós vamos aprender que em tempos de crise, os servos de Deus se tornam instrumentos de preservação, revelação e exaltação ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Em tempos de crise, os servos de Deus, os homens de Deus, se tornam instrumentos de preservação, revelação e exaltação ao Senhor. E por que eu chego a esta máxima, a esta verdade? Por que eu tenho essa tese e estou aqui agora apresentando aos irmãos? Porque depois de examinar e estudar com cuidado essa passagem bíblica, eu pude entender e aprender que os servos de Deus buscam o bem de todos na hora da crise. Na hora que surge um problema, na hora que surge uma adversidade, os servos de Deus, eles têm um comportamento muito diferente daqueles que não são servos de Deus. E é isso que faz eles serem diferentes. Na hora da crise, eles não pensam só em si. Na hora da crise, eles pensam também no próximo. Porque servos de Deus não são egoístas. Servos de Deus são altruístas. Eles não olham só para o seu umbigo. Eles não olham só para si. Eles olham também para aqueles que estão ao seu redor, que também estão vivendo o mesmo drama que eles estão vivendo. E que também precisam de socorro, precisam de ajuda. É isso que faz um homem ser um servo de Deus distinto daqueles que não são. É o coração dele em relação ao próximo. Até mesmo aos seus adversários. Até mesmo em relação aos seus inimigos. Até mesmo em relação aos idólatras, pagãos e feiticeiros. Eles são distintos porque eles também pensam no bem-estar dos seus semelhantes. E é isso que Daniel vai nos mostrar a partir de agora. Veja o que diz comigo, meu irmão, no versículo 24. E junto com Daniel, nós vamos aprender a sermos servos de Deus na hora da crise. Amém, meus irmãos? Nós vamos aprender com Daniel nessa manhã como os servos de Deus agem na hora que surge problema na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. Nós vamos perceber como os servos de Deus agem na hora da crise. Versículo 24 diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou, ele disse, o que ele disse, irmãos? Não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Ele não disse assim, não me mate, mas ele diz, não mate os sábios da Babilônia. Ele incluiu todos os sábios, encantadores, feiticeiros, todos. Ele incluiu a todos nessa palavra, irmãos. O que nos faz então compreender perfeitamente que Daniel não pensou apenas em si mesmo. Sua primeira ação foi de impedir a morte dos sábios, mesmo que fossem pagãos e idólatras. Ele age com compaixão e ele oferece uma solução. É assim que os servos de Deus, homens de Deus, agem, irmãos. Eles trazem solução na hora da crise, pensando também no seu próximo, no seu semelhante, não importa quem ele seja. E aqui, irmãos, nós podemos entender perfeitamente que em tempos de crise, nossa postura deve ser de preservação da vida e busca de soluções, mesmo para aqueles que não compartilham de nossa fé, mesmo com aqueles que são diferentes de nós. Nós devemos trabalhar para trazer uma solução que vai beneficiar a todos. E João Calvino, fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz assim: amar o próximo inclui desejar e buscar o seu bem, mesmo que ele seja nosso inimigo. Forte essa frase de Calvino, né, Paulinho? Amar o próximo inclui, meus irmãos, desejar e buscar o seu bem, mesmo que ele seja o nosso inimigo. Servos de Deus lidam de maneira diferente, presbítero Edmar, com seus inimigos.
eles amam os seus inimigos, eles ajudam, eles estendem a mão, eles socorrem, eles livram da morte até os seus inimigos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque servo de Deus ama o próximo, não importa quem seja. Ele ama, ele é altruísta, ele socorre, ele estende a mão porque ele é servo de Deus. Essa é a diferença entre o servo de Deus e quem não são servo de Deus. Enquanto que aquele que não é servo de Deus quer destruir o seu próximo de qualquer maneira, o servo de Deus quer restaurar, quer preservar, quer ajudar, quer abençoar o seu semelhante. Não foi à toa que Jesus disse no seu Sermão do Monte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Porque, meus irmãos, até os incrédulos sabem muito bem amar seus filhos, seus parentes, seus amigos, mas eles são incapazes de amar os seus inimigos. Sabe quando a gente se torna filho de Deus? Sabe quando a gente se comporta como filho de Deus? Quando nós somos capazes de amar os nossos inimigos. E Daniel mostrou isso claramente para nós aqui.